Bem-vindos, caros amigos e amigas, ao nosso canal. A irmã de criação regressou ao país e o meu marido passou a noite toda no aeroporto, deixando a sua esposa, que ardia com 40 graus de febre, sozinha em casa. Quando a minha mãe soube, vendeu imediatamente a casa que me tinha oferecido como presente de casamento, avaliada em 5 milhões de euros. Ao chegar a casa, ele ficou petrificado com o que viu. Acordei sobressaltada no meio da noite, não pelo som dos trovões que ecoavam lá fora, mas por uma sensação de calor ardente que se espalhava por todo o meu corpo. A garganta estava seca e amarga, e a cabeça doía-me como se 1000 agulhas me picassem os nervos. Tentei abrir os olhos e focar-me no teto de gesso branco, sentindo-me tonta, como se estivesse num barco a balouçar em alto mar. Estendi a mão para o telemóvel na mesa de cabeceira e a luz do ecrã fez-me cerrar os olhos. 2h15 da manhã. Procurei as apalpadelas, o termômetro digital. O bip soou seco. Após alguns segundos na minha testa, o ecrã mostrou o número 40 graus Celsius, um valor suficiente para assustar qualquer pessoa que estivesse sozinha. Tentei levantar-me para ir buscar um copo de água, mas as minhas pernas estavam moles, sem força. A minha mão trêmula mal tocou no copo de vidro sobre a mesa, quando este escorregou e caiu no chão de madeira. O som de vidro a estilhaçar-se foi agudo, rasgando o silêncio do nosso apartamento de luxo no Parque das Nações. Sentei-me atordoada, a olhar para os cacos espalhados, e as lágrimas de impotência começaram a rolar quentes pela minha cara febril. Naquele estado de delírio, as memórias da tarde anterior invadiram-me. O Tiago, o meu marido, saiu de casa apressadamente antes mesmo de o sol se pôr. Ele disse que tinha de ir ao aeroporto buscar a Inês, a sua irmã de criação, que voltava de França após 3 anos de estudo. A Incha, da melhor amiga da minha sogra, que a adotou em criança, depois de os pais biológicos dela terem morrido num acidente. O Tago e a Inês cresceram juntos, tão próximos que muitas vezes quem os via pensava que eram um casal perfeito e não irmãos de criação. Olhei para o lado vazio da cama, os lençóis lisos e frios. A esta hora, o Tago já devia estar em casa, ou pelo menos ter enviado uma mensagem a dizer que estava tudo bem. Com os dedos a tremer, disquei o número familiar. O som da chamada esperou monótono, parecendo uma eternidade. O primeiro toque, o segundo, o 10º, ninguém atendeu. A ansiedade, misturada com um sentimento de abandono, apertou-me o peito, dificultando a respiração. A terceira tentativa, a chamada foi finalmente atendida. O barulho caótico do aeroporto invadiu os meus ouvidos, abafando a minha respiração ofegante. A voz do Taago soou, não com preocupação, mas num tom irritado e impaciente. Estou, Sofia. O que se passa para estares a ligar sem parar? Estou ocupadíssimo. Não me podes dar um bocado de paz? Tentei engolir em seco para aliviar a garganta dorida e sussurrei. Tiao, já vens para casa? Estou com febre muito alta, 40 graus. Sinto-me tão fraca, mal me consigo mexer. Podes vir para casa? Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado, e depois a voz do Tago regressou ainda mais alta, como se quisesse sobrepor-se aos anúncios dos voos. Podes parar de ser mimada? Se tens febre, toma um antipirético. A farmácia lá de casa está cheia deles. Não sou médico para que a febre te passe só porque eu volto para casa. As minhas lágrimas ensopavam a almofada, mas eu insisti, mas sinto-me mesmo mal. Até parti um copo. Tenho medo de desmaiar aqui e ninguém dar por isso. Onde é que estás? O Taiago suspirou longamente. A sua voz cheia de frustração. Estou no aeroporto. Claro, o voo da Inês atrasou por causa de uma tempestade. Ela está lá dentro, aterrorizada. Nunca esteve tanto tempo longe, sozinha. Tenho de esperar por ela. Aconteça o que acontecer, tu já és crescida. Trata de ti. Não és nenhuma criança para ligares ao teu marido por tudo e por nada. Adeus, tenho de desligar. Está demasiado barulho aqui.
O som do tu-tu foi impiedoso, cortando qualquer fio de esperança que eu ainda tinha. Deixei o braço cair e o telemóvel aterrou suavemente no colchão, mas o meu coração doía como se tivesse sido apedrejado. Neste quarto espaçoso, o frio do ar-condicionado não era tão assustador como a frieza na atitude do homem que eu amei durante 3 anos. Encolhi-me, abraçando os ombros que tremiam com os calafrios, dizendo a mim mesma que tinha de aguentar a noite. Lá fora, a chuva caía torrencialmente, como se quisesse afogar a cidade. Fechei os olhos, mas a imagem do Tiago, ansioso e preocupado com a sua irmã de criação, teimava em aparecer na minha mente. A esposa, com 40 graus de febre em casa, era considerada um incômodo, uma mimada, enquanto a irmã de criação, cujo voo apenas atrasara, merecia que ele ficasse de vigília a noite inteira. A linha entre o cuidado fraterno e uma prioridade excessiva parecia ter sido ultrapassada pelo Tago há muito tempo, sem que ele se apercebesse, ou talvez ignorando-o de propósito. A febre voltou a atacar, arrastando-me para um sono agitado e cheio de pesadelos. No sonho eu debatia-me numa torrente de água gelada. Gritava o nome do Tago, mas ele estava na margem, de costas para mim, de mão dada com outra mulher. As suas costas eram tão distantes e cruéis que me fizeram acordar de repente com a roupa encharcada de suor. Acordei quando o relógio marcava 9 da manhã. A febre da noite anterior tinha diminuído um pouco, graças ao comprimido que consegui tomar de madrugada. Mas o meu corpo ainda estava dorido, como se cada osso tivesse sido desmontado. A minha cabeça estava pesada. Cada pequeno movimento provocava uma dor lancinante nas têmporas. Arrastei-me para fora da cama e o toque dos meus pés descalços no chão de madeira frio fez-me estremecer. A casa continuava num silêncio assustador. O Tago ainda não tinha voltado. Não se ouvia o som da porta a abrir. Não havia cheiro a café acabado de fazer, nem sequer uma mensagem a perguntar se a esposa estava viva ou morta depois da chamada da noite anterior. Este silêncio era como uma lâmina invisível, cortando lentamente a minha paciência e esperança. Fui até a sala de estar, e os meus olhos pousaram na mesa de jantar magnificamente posta, que eu preparara com tanto esmero na tarde anterior. Os pratos preferidos do Tago, bacalhau com natas, caldo verde e até um pequeno bolo de bolacha que eu mesma fiz. Agora tudo estava frio. A gordura solidificada formava uma camada branca e pálida sobre o bacalhau com um aspecto patético e nauseante. Ontem fora o nosso 3º aniversário de casamento. Eu tinha saído mais cedo do trabalho, ansiosa por lhe fazer uma surpresa. Mas o Tago, ou se esqueceu completamente, ou se lembrou, preferiu ignorar por causa de um telefonema da Inês. No canto da mesa, a caixa de veludo azul escuro permanecia intacta. Lá dentro estava o relógio suíço, que me obrigou a aceitar 3 projetos extra de design de interiores, passando noites em branco para conseguir comprar-lo para ele. Peguei na caixa os meus dedos a acariciarem o veludo macio e um sentimento de amargura subiu-me pela garganta. Este presente, que continha tanto do meu amor e sacrifício, parecia agora supérfluo e sem sentido. Sentei-me no sofá. Peguei no telemóvel com a intenção de enviar mais uma mensagem ao Tago, mas os meus dedos pararam quando vi uma notificação do Facebook. O Tago tinha acabado de publicar uma história há 15 minutos. O meu coração começou a bater descompassado. A intuição feminina dizia-me que estava prestes a enfrentar algo doloroso. Respirei fundo e, a tremer, toquei no ecrã. A imagem que apareceu, nítida, desfez todas as desculpas que eu tentava arranjar para o meu marido. Na foto, o Tago sorria radiantemente, um sorriso que eu não ouvia dirigir-me a mim há muito tempo. Ele estava no átrio das chegadas do aeroporto, com uma mão a puxar uma mala e a outra firmemente pousada no ombro da Inês. A irmã de criação aninhava-se nele com a cabeça encostada ao seu peito de uma forma possessiva. Ela vestia o casaco de lançado a ferro para ele antes de sair. A Inês olhava diretamente para a câmara, os seus grandes olhos a brilhar,
com um sorriso nos lábios que eu senti como sendo de vitória e provocação. A legenda era curta, mas mais cortante do que 1000 palavras. Finalmente a minha princesinha decidiu voltar. Mesmo tendo de passar a noite em branco à tua espera, valeu a pena. Bem-vinda à casa pequenina. Li e reli aquela frase, sentindo-me como se alguém me tivesse esbofeteado com força. Princesinha pequenina. Nomes carinhosos que ele nunca usou comigo. Enquanto eu lutava com 40 graus de febre, sozinha e assustada na nossa própria casa, ele estava feliz a receber a sua princesa, disposto a passar a noite em branco por ela, sem se lembrar da sua esposa doente. Examinei a foto mais uma vez. A proximidade entre eles já não era a de irmãos, fossem eles de criação ou biológicos. A forma como o Tiago se inclinava para a Inês, a maneira como a sua mão repousava no ombro dela e o olhar da Inês para a câmara, tudo exalava uma intimidade ambígua e tóxica. Nos últimos 3 anos, o título de irmã de criação serviu-lhes de escudo perfeito para pisarem os meus sentimentos, transformando-me numa pessoa mesquinha e egoísta, sempre que eu ousava mostrar o meu descontentamento. Pousei o telemóvel, já não chorei. As lágrimas pareciam ter secado com a febre da noite anterior. Em vez disso, uma sensação de dormência espalhou-se da cabeça aos pés. Levantei-me. Fui à cozinha e friamente arrastei toda a comida da mesa para o caixote do lixo. O som dos pratos a baterem uns nos outros, o baque da comida a cair era estridente, mas eu não me importei. Não queria guardar nada daquele jantar, assim como não queria continuar a alimentar esperanças vãs sobre este casamento. No momento em que vi a refeição no fundo do lixo, percebi que precisava de ser decisiva. Peguei no telemóvel, procurei o número que tinha guardado como mãe querida, hesitei por um instante e depois carreguei firmemente no botão de chamada. Do outro lado, ouvi a voz calorosa e familiar da minha mãe, a voz que nos últimos 3 anos sempre procurei nos momentos de fraqueza. Assim que a ouvi perguntar, Sofia, o que se passa, filha? A tua voz está estranha. A muralha de força que eu tentara erguer desmoronou-se por completo. Desatei a chorar, a soluçar como uma criança. O choro engasgado que guardava tanta dor e ressentimento explodiu incontrolável. Contei-lhe tudo. A febre de 40 graus no meio da noite, a atitude rude do Tago no aeroporto e a foto íntima com a legenda que me apunhalou o coração. A minha mãe ouviu em silêncio, sem me interromper uma única vez. O seu silêncio ajudou-me a acalmar, mas também me deixou ansiosa, com medo de que ela sofresse por ver a filha que tanto mimara ser tratada daquela forma. Mas a minha mãe, a Helena, a mulher que construiu um negócio do zero sozinha, depois da morte do meu pai, nunca foi uma pessoa fraca. Quando terminei de falar, ouvi um suspiro suave, mas pesado da parte dela. Depois, a sua voz tornou-se tão firme e fria como eu nunca a tinha ouvido. Sofia, limpa essas lágrimas. Ouve o que a mãe te vai perguntar. A escritura do apartamento onde vives, aquele de uns 5 milhões que a mãe te deu como presente de casamento, ainda a tens guardada no cofre. Fiquei atordoada por uns segundos, limpei as lágrimas apressadamente e respondi. Sim, mãe, está bem guardada no meu cofre pessoal. O Tiago não sabe o código. Ótimo, disse a minha mãe com uma voz decisiva que não admitia a hesitação. Levanta-te, toma um antipirético e faz uma mala com as tuas coisas mais importantes. Traz só algumas roupas. O resto não é essencial. Deixa ficar tudo. Vem para a casa da mãe imediatamente. Quanto à casa, eu trato disso. Confusa, perguntei. Mãe, o que vais fazer? Vender a casa agora é muito complicado com as burocracias e eu sinto-me tão fraca. Não te preocupes com as burocracias, interrompeu-me ela com a voz carregada da astúcia de uma empresária experiente. Tem um parceiro de negócios que precisa urgentemente de um escritório de representação naquela zona. Ele está disposto a pagar a pronto para ter a casa já. Eu trato do contrato promessa da escritura e da entrega das chaves amanhã mesmo. A parte legal da transferência de propriedade. O meu advogado trata disso depois. O que eu preciso agora
é de cortar o caminho de volta a esse Tago para que ele perceba o preço da indiferença. As palavras da minha mãe foram como um balde de água fria que me despertou. Era verdade. Aquela casa era um bem meu, fruto do suor e das lágrimas de uma vida inteira da minha mãe, poupados para mim. Por que é que eu deveria deixar que o Tiago e a sua irmã de criação desfrutassem dela enquanto me desvalorizavam? Olhei em volta para a casa espaçosa, que outrora albergou tantas memórias e esperanças de um lar feliz. Agora, os móveis caros, os quadros na parede, tudo parecia sem alma e frio. Engoli em seco, tentando suprimir a dor de cabeça que voltava, e caminhei até ao cofre. O som dos botões do código a serem impressionados ecoou seco, no silêncio. Retirei a escritura, a certidão de casamento e algumas joias que a minha mãe me dera no dia do casamento. Coloquei tudo na mala, juntamente com algumas roupas simples. Ao passar pela minha secretária, parei. Tirei da gaveta um formulário de divórcio. Já o tinha impresso há muito tempo, mas nunca tive coragem de assinar. Desta vez, peguei na caneta e assinei o meu nome. A caligrafia estava trêmula, mas firme. Coloquei o formulário bem à vista na mesa de jantar, ao lado da caixa do relógio caro que eu ia oferecer ao Tago. Seria a minha resposta final para ele. Por volta das 3 da tarde do dia seguinte, o táxi que transportava o Tago e a Inês parou em frente ao prédio. A chuva tinha parado e o sol da tarde lançava uma luz amarelada, mas não conseguia aquecer a expressão radiante do Tago. Ele saiu do carro, abriu a porta galantemente para Inês, pegou na mala cor de rosa dela com uma mão e com a outra amparou-a, como se temesse que a sua frágil irmã tropeçasse. O Tiago caminhava e ria com um ar orgulhoso e feliz, sem qualquer sinal de ser um marido cuja esposa estava gravemente doente. Talvez ele pensasse que depois de uma noite de birra eu já me teria acalmado e estaria agora na cozinha a preparar uma refeição suntuosa para receber a sua princesa. A Inês, ao seu lado, ainda vestia o casaco dele e de vez em quando inclinava a cabeça, dizendo algo com um ar dengoso que fazia o Tiago rir às gargalhadas. Eles pararam em frente à porta do apartamento 1802, o lar que eu tinha cuidado em cada detalhe. O Tiago, confiante, estendeu a mão para inserir o código na fechadura eletrônica. Os bips familiares soaram. Era a data de aniversário da Inês, 1210. Antigamente, quando eu perguntei por usava aquele número, o Tago disse apenas que era o seu número da sorte. Só muito mais tarde descobri a verdade irônica. Mas desta vez, após o último bip, a fechadura não fez o clique habitual de abertura. Em vez disso, soou um alarme de erro estridente e uma luz vermelha piscou intermitentemente. O Tiago franziu a testa, murmurou qualquer coisa e tentou novamente a mesma luz vermelha de erro. Ele começou a perder a paciência, pressionando os botões com mais força e rapidez. A terceira tentativa, o sistema de segurança da fechadura ativou-se, desativando o teclado por 5 minutos. O Tiago deu um murro na porta, a sua expressão mudando de surpresa para a irritação. A Inês, ao lado, começou a fazer caretas, encostou-se à parede e o seu tom de queixa ecoou claramente pela câmara do corredor. Tago, o que se passa? Será que a Sofia mudou o código? Eu bem te avisei, de certeza que ela ficou zangada por teres vindo buscar-me e agora está a dificultar as coisas de propósito. Ela é mesmo mesquinha. Acabei de chegar e já estou aqui de pé, cansada. O Tiago virou-se para acalmar. Não penses nisso, querida. A fechadura deve ter ficado sem pilhas ou tem algum problema técnico. Deixa-me ligar a Sofia. Ele pegou no telemóvel para me ligar. Mas, claro, o meu número já estava na lista de bloqueados. A chamada não foi atendida. Irritado, o Tiago ligou para a segurança do prédio, exigindo que subissem para abrir a porta imediatamente. 5 minutos depois, o senhor Manuel, o segurança, subiu com uma expressão séria e fria, muito diferente da simpatia habitual. Ele parou a uma certa distância do Tago, sem qualquer intenção de usar o seu cartão para abrir a porta. Lamento,
Senhor Tiago, disse o senhor Manuel com uma voz calma, mas firme. Não lhe posso abrir a porta. Esta manhã, a dona Sofia, a proprietária, finalizou os procedimentos de entrega das chaves e da gestão do apartamento ao novo dono. Ela também deixou instruções claras de que o senhor já não tem permissão para entrar neste apartamento. O Tiago ficou petrificado, com os olhos arregalados, sem acreditar no que ouvia. O que, novo dono? Esta casa é minha e da minha mulher deve haver algum engano. A minha mulher está lá dentro. Não há engano nenhum, senhor. Abanou a cabeça o segurança. A dona Sofia saiu de manhã cedo com a mãe dela. Os documentos de entrega estão aqui assinados por ela. Atualmente este apartamento pertence a outra pessoa e eles pediram-nos para não permitir a entrada de estranhos. Peço-lhe a si e a esta senhora que abandonem o corredor. Ao ouvir isto, a Inês exaltou-se. O quê? Vendeu a casa, Tiago? O que é isto? A Sofia vendeu a casa sem te perguntar. Ela quer pôr-te na rua. Que absurdo! O Tiago ficou paralisado, com o rosto a arder de vergonha e raiva. Olhou para a porta de madeira maciça, que outrora fora a sua casa, depois para o olhar inquisidor do segurança e para a expressão desapontada da Inês. O seu orgulho de homem foi profundamente ferido. Ele não conseguia acreditar que a sua esposa, habitualmente dócil e submissa, se atrevesse a fazer algo tão drástico nas suas costas. O som do telemóvel no bolso do Tiago tocou, quebrando a atmosfera constrangedora. Ele tirou-o apressadamente e viu uma notificação de movimento bancário. Uma transferência de 50 mil euros tinha acabado de entrar na sua conta ordenado. A descrição da transferência era curta e cruel. Sofia. Liquidação da parte dos bens comuns da conta poupança. Estamos quites. O Tiago olhou fixamente para o ecrã. A quantia de 50 mil euros comparada com o valor de 5 milhões da casa era uma ninharia, mas confirmava que o segurança disse era verdade. Eu tinha mesmo ido embora e dividido os bens. Nesse momento, um número desconhecido ligou para o telemóvel do Tiago. Ele hesitou um pouco antes de atender, com a voz ainda a tremer de raiva contida. Estou a falar com o senhor Tiago Martins, perguntou uma voz, masculina, educada, mas fria. Sim, sou eu. Quem fala? Respondeu Tiago irritado. Sou o assistente do novo proprietário do apartamento 1802. Ligo para informar que a dona Sofia completou o contrato promessa e entregou-nos a casa esta manhã. Conforme acordado, concedemos-lhe um prazo até às 12 da manhã para remover todos os seus pertences pessoais do apartamento. O Tiago gritou, vocês foram enganados. Essa casa é um bem comum do casal. Ela não tem o direito de a vender sem a minha assinatura. Vou processar-vos. O homem do outro lado riu-se seque. Senhor Tiago, talvez devesse rever o Código Civil. Verificamos a situação legal com muito cuidado. Este apartamento é um bem próprio da dona Sofia, adquirido antes do casamento e registrado apenas em nome dela. Ela tem plenos poderes para dispor dele sem a sua assinatura. Se não retirar os seus pertences até às 12 da manhã, consideraremos que são lixo e iremos descartá-los. Além disso, teremos de contactar a polícia por invasão de propriedade privada, se tentar voltar. O homem desligou abruptamente, deixando o Tiago no corredor com o som interminável do tu-tu-tu. Ele virou-se para Inês, que estava de braços cruzados e com uma expressão amuado. Para não perder a face em frente da sua princesa, o Tiago forçou um sorriso e mentiu descaradamente. A Sofia está a fazer uma birra de criança. Deve ter inventado esta história de vender a casa para me assustar. Não te preocupes. Vou ligar a minha mãe para resolver isto. Agora vou levar-te para um hotel de 5 estrelas para descansares. A casa está uma confusão. Não era conveniente ficares lá. Dito isto, o Tiago pegou na mala da Inês e dirigiu-se ao elevador, deixando para trás a porta da sua casa, que se tornara agora um lugar inviolável. A caminho do táxi, o Tiago ligou à minha mãe, a Helena. Ele pensava que a sogra, que sempre o tratara bem, o defenderia e me obrigaria a pedir desculpa.
Mas, ao contrário das suas expectativas, a voz da minha mãe soou gélida, desprovida de emoção. Se tens alguma coisa para dizer, diz depressa. Estou ocupada. O Tago apressou-se a explicar. Sogra, não sei o que se passa com a Sofia. De repente mudou as fechaduras, vendeu a casa e pôs-me na rua. Por favor, fale com ela. Os problemas de um casal resolvem-se em casa. Por que fazer uma coisa destas para toda a gente se rir? A minha mãe soltou uma gargalhada sarcástica, tão fria, que fez o Tago estremecer. Rir. Achas que se riem de ti ou da minha filha? A casa é dela. Foi o presente que eu lhe dei. Se ela a quer vender ou queimar, é um direito dela. Quanto a ti, trata de arranjar um sítio para ficar e não me voltes a incomodar. A minha filha estava doente e tu não te importaste. Agora que perdeste a casa, é que te lembras da sogra. E desligou o telefone na cara dele. O Tiago olhou para o ecrã escuro do telemóvel, sentindo um desamparo e uma confusão avassaladores. Levou a Inês a um hotel de luxo perto do centro e tirou o cartão de crédito para pagar o quarto. Era um cartão adicional que eu lhe tinha dado, associado à minha conta para as despesas do dia a dia. O recepcionista passou o cartão e devolveu-lhe com um ar embaraçado. Lamento, senhor, mas este cartão foi recusado. O titular principal reportou o seu cancelamento. O Tago ficou pálido. A Inês, ao lado, olhou para ele com desconfiança. O que se passa, Tago? O cartão não funciona ou ficaste sem dinheiro? O seu orgulho masculino falou mais alto. O Tago tirou rapidamente da carteira o seu modesto cartão de ordenado, tentando parecer calmo. Ah, deve ser um erro do sistema. Deixa-me usar outro. Naquela noite, no luxuoso quarto de hotel, o Tago não conseguiu dormir. Enquanto a Inês dormia profundamente na outra cama, ele começou a perceber vagamente que a vida confortável e tranquila que tivera nos últimos 3 anos não surgiu do nada, mas porque eu silenciosamente tinha suportado e providenciado tudo. E agora que eu tinha retirado tudo, ele estava à deriva na dura realidade da vida. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, o Tago arrastou a Inês para um táxi e foi direto para a vivenda nos arredores de Cascais, onde a minha mãe vivia. Ele não se conformava, ainda convencido de que eu estava apenas a fazer uma cena e que bastariam algumas palavras doces, ou, na pior das hipóteses, algumas ameaças para eu amolecer. Como sempre, a Inês foi com ele, com uma cara de poucos amigos, por ter sido acordada tão cedo, mas também curiosa para ver o desenrolar do drama. A vivenda da minha mãe era isolada no meio de um grande jardim, com um portão de ferro imponente fechado. O Tiago tocou a campainha insistentemente, o som ecoando pela rua silenciosa. Demorou um pouco até que o portão mais pequeno se abrisse com um ranger. A minha mãe, a Helena, saiu com uma roupa de jardinagem simples, segurando uma tesoura de podar. A sua postura era calma, mas emanava uma autoridade inquestionável. Ela não os convidou a entrar, ficando a bloquear a passagem, com o seu olhar penetrante a passar pelo Tago e a fixar-se na Inês, que se escondia atrás dele. "O que queres a uma hora destas a fazer este escândalo?" perguntou a minha mãe. A sua voz não era alta nem baixa, mas tinha o peso de 1000 quilogramas. Ao ver a minha mãe, o Tago avançou, pronto para desabafar as suas queixas. "Mãe, chame a Sofia aqui, por favor. O que ela fez é inadmissível. Vendeu a casa, bloqueou os cartões e foi-se embora sem dizer nada. Tive de levar a Inês para um hotel. Sabe o dinheiro que isso custou? Que tipo de esposa é ela que não pensa nas coisas e não respeita o marido?" A minha mãe sorriu de lado, um sorriso cheio de desprezo. "Respeito. Tu sabes o que essa palavra significa? Como é que a respeitaste quando ela estava de cama, com 40 graus de febre, e tu desligaste o telefone para ires buscar outra? Como é que a respeitaste quando te esqueceste do vosso aniversário de casamento para ires fazer de ombro o amigo?" O Tiago ficou sem palavras, com o rosto a corar, e tentou defender-se. "Eu já expliquei. O voo da Inês atrasou por causa de uma tempestade. Não a podia deixar sozinha no aeroporto. Foi uma emergência, e a Sofia, em vez de compreender, fez uma cena de ciúmes ridícula. Tempestade?
Interrompeu a minha mãe com a voz a endurecer. Achas que sou velha e senil, que não sei usar a internet? Mandei verificar os horários dos voos de ontem. O voo de Paris para Lisboa aterrou 30 minutos antes do previsto. O céu estava limpo. Onde é que tu e ela andaram? O que fizeram durante as 4 horas que estiveram no aeroporto, enquanto a minha filha estava em casa a morrer? O Taiago ficou pálido e gotas de suor começaram a brotar-lhe na testa. Ele não esperava que a sogra tivesse investigado tão a fundo. A sua mentira foi desmascarada à luz do dia, deixando-o sem escapatória. A Inês atrás dele estremeceu e puxou-lhe a manga da camisa, sussurrando: Tiao, é melhor irmos embora. A minha mãe não o deixou em paz. Tirou um papel fotocopiado do bolso e atirou-o aos pés do Tago. Era uma cópia da escritura da casa, provando a origem do bem. Abre bem os olhos e lê. Fui eu que comprei essa casa. Está em nome da Sofia desde 2 meses antes de ela casar contigo. De acordo com a lei portuguesa, é um bem próprio dela. Tu não contribuíste com um único cêntimo, por isso não tens direito a nada. E digo-te mais, não és digno de entrar na minha casa e muito menos de olhar para minha filha. O Tiago baixou-se para apanhar o papel com as mãos a tremer. As palavras legais e frias atingiram-no, confirmando a dura realidade de que ele não tinha direito a nada naquele casamento. Ele levantou o olhar para minha mãe, um olhar que passou de agressivo a suplicante, mas ela já lhe tinha virado as costas e entrado. O pesado portão de ferro fechou-se com um estrondo na cara do Tiago, como um ponto final em qualquer fantasia de perdão. O Tiago e a Inês ficaram abandonados sob o sol quente do meio-dia. Não havia ninguém por perto, nem um único táxi que parasse naquela zona isolada. A decadência e a miséria começaram a manifestar-se no rosto do homem que outrora se orgulhava de ser o pilar da família, mas que, na realidade, não passava de um parasita ingrato. A minha mãe contou-me mais tarde que naquele momento o sol estava alto, forte e ofuscante. Ela manteve-se direita, sem curvar as costas, apesar dos anos que já lhe pesavam. Olhou diretamente para o Tago, com um olhar tão afiado que o fez recuar mesmo no auge da sua raiva. Ele ainda tentou argumentar, insistindo que o seu cuidado pela irmã era natural, um dever moral que todos deveriam compreender. A minha mãe riu-se, um riso cheio de pena por aquele genro tolo. Falas muito bem de moral, mas pergunta lá a qualquer pessoa se algum irmão põe como imagem de fundo do telemóvel uma foto de cara colada com a irmã de criação. Se algum irmão abandona a esposa na noite de núpcias para ir comprar canja para a irmã porque ela se queixou de uma dor de barriga. Tu dizes que a vês como uma irmã, mas o teu olhar para ela, a forma como abandonaste a tua esposa no vosso aniversário para ires buscar. Qualquer pessoa vê a sujidade que há nisso. O Tago engasgou-se, o seu rosto passando de vermelho a pálido. As palavras da minha mãe foram como agulhas que lhe perfuraram os pontos vitais, desmascarando o sentimento ambíguo que ele sempre tentou esconder sob o pretexto de laços familiares. A Inês, escondida atrás do Tago, vendo a situação desfavorável, recorreu ao seu truque habitual. Levou a mão ao rosto para limpar lágrimas que não existiam, a sua voz embargada e trêmula, cheia de falsa mágoa. Oh, dona Helena, não seja tão dura. Eu e o Tiago somos inocentes, crescemos juntos e por isso somos muito próximos. Se a senhora e a Sofia não gostam, eu vou-me embora já. Não quero causar problemas entre vocês. Tiago, vamos embora, por favor. Tenho medo. Enquanto falava, a Inês aninhava-se ainda mais no Tago, as suas mãos a agarrarem-se ao braço dele, como um gato molhado à procura de abrigo. Este gesto só denunciava ainda mais a sua falsidade. Ao ver a sua princesa a ser humilhada, o orgulho do Tago inflamou-se novamente. Ele olhou furiosamente para minha mãe e gritou: insolente, não ofenda a Inês. Ela é ingênua, não tem maldade nenhuma. É a senhora e a Sofia que têm a mente pequena. E por isso imaginam coisas. Estou muito desiludido com esta família. A minha mãe nem se deu ao trabalho de responder.
Olhou para as duas figuras patéticas à sua frente, abanou a cabeça com desdém se entrando em casa. O pesado portão de ferro fechou-se com um estrondo. O som do trinco foi seco, cortando qualquer ligação entre eles e a minha família. Abandonados no meio do calor do meio-dia, o Tago e a Inês ficaram ali a suar em bica. Aquele bairro de vivendas era isolado, com poucos táxis a passar. E o Tago tinha os cartões bloqueados com pouco dinheiro na carteira. Ao ver a expressão irritada da Inês, com a maquilhagem a esborratar-se com o suor, o Tago sentiu uma mistura de pena e impotência. A dura realidade da vida começava a tornar-se evidente agora que já não tinha a minha mão para o amparar. Na manhã seguinte, o Tago chegou à empresa com mais de 1 hora de atraso. Entrou no escritório com um ar desleixado, a camisa por passar a ferro e olheiras profundas de uma noite mal dormida. Na noite anterior, para manter as aparências com a Inês, teve de pedir dinheiro emprestado a amigos para pagar o hotel e levar lá a jantar fora. O Tago ainda mantinha a pose arrogante de um gestor de projetos, convencido de que era uma peça fundamental e que a empresa não podia passar sem ele nem por um dia. Mal pousou a pasta na secretária. A secretária aproximou-se timidamente e disse: "Senhor Tago, a direção pede que suba à sala de reuniões com urgência. Está lá também um representante dos novos investidores." O Tago ajeitou a gravata e sorriu com desdém. Pensou que seria apenas mais uma reunião sobre um novo projeto ou a apresentação de um parceiro estratégico. Abriu a porta da sala de reuniões, mas o ambiente lá dentro era estranhamente frio e tenso. O diretor de recursos humanos estava sentado com uma expressão séria. Na cabeceira da mesa estava um homem mais novo, de ar frio, a analisar uma pilha de documentos. O homem chamava-se Miguel. Sem levantar a cabeça, ajeitou os óculos e com uma voz calma, mas incisiva, disse: "O senhor é o Tiago Martins, responsável pelo projeto do empreendimento da Zona Oeste?" O Tago acenou com a cabeça e puxou uma cadeira para se sentar. "Sim, sou eu. Desculpe, mas quem é o Sem? Sou o representante do fundo de investimento que acabou de adquirir 40% das ações desta empresa", interrompeu o Miguel, olhando-o nos olhos com um olhar cortante. "E a minha primeira decisão nesta reunião de reestruturação é despedi-lo." O Tago levantou-se de um salto. A cadeira caiu com um estrondo. "O quê? Despedir-me? Eu dediquei 5 anos a esta empresa. Trouxe inúmeros contratos. Com que base é que me despede?" O Miguel atirou a pilha de documentos para cima da mesa. O som do papel a bater na madeira foi seco, com base na sua gestão incompetente, que resultou em erros graves no relatório financeiro do projeto. E mais importante, a sua conduta moral não se enquadra na cultura da nossa empresa. Um homem que abandona a esposa doente e que usa adiantamentos da empresa para resolver assuntos pessoais da sua irmã de criação não é alguém em quem possamos confiar. O Tago ficou gelado. Como é que aquele estranho sabia tanto sobre a sua vida pessoal? Olhou para o Miguel e, de repente, lembrou-se de eu ter vendido a casa e ter ido embora. Um pensamento louco e mesquinho surgiu-lhe. Apontou o dedo ao Miguel e gritou em pânico: "Já sei, tu és o amante daquela Sofia, não és? De certeza que aquela mulher andava contigo. Por isso é que vendeu a casa e te convenceu a comprar a empresa para se vingar de mim. Mulher adúltera, nunca pensei que ela fosse tão maquiavélica." O Miguel não se irritou, apenas sorriu com desprezo. Fez sinal às seguranças: "Levem este homem daqui para fora." A partir deste momento, ele já não é funcionário desta empresa. 2 seguranças altos aproximaram-se imediatamente, agarraram o Tiago pelos braços e arrastaram-no para fora da sala de reuniões como se fosse um saco de lixo. O Tago debatia-se, gritava e insultava-me violentamente. Seus insultos ecoaram pelo corredor, fazendo com que todos abanassem a cabeça em desaprovação. A porta da empresa fechou-se atrás do Tago, e com ela a porta da sua carreira também se fechou definitivamente. Tendo perdido a casa e com uma dívida para com os amigos, o
O Tago não teve outra opção senão levar a Inês para a casa da sua mãe. Casa da Dona Lourdes, a minha sogra, situava-se num bairro social antigo, construído há décadas. O apartamento no quarto andar, sem elevador, tinha as paredes a descascar e manchas de umidade. A escadaria escura cheirava a uma mistura de comida e lixo acumulado. A Inês mal chegou ao cimo das escadas com a mala. Já ofegava, o seu rosto maquilhado, contorcido de cansaço e calor. Parou à porta e olhou para o interior do apartamento apertado, com menos de 40 metros, onde os móveis se amontoavam. Era um mundo completamente diferente dos apartamentos de luxo ou dos hotéis elegantes a que ela se habituara em França, graças ao dinheiro do Tago. A Dona Lourdes, ao ver o filho e a filha de criação, correu para os receber com um sorriso, mas este desapareceu ao ver a quantidade de bagagem. Puxou o Tago para um canto da cozinha e sussurrou: "Por que é que vieram para cá e à casa da Sofia? Discutiram a sério, a ponto de ela te pôr na rua." O Tago não se atreveu a contar a verdade sobre o despedimento e murmurou: "Ela vendeu a casa, mãe. Estou a pensar processá-la para reaver o dinheiro. Por agora, eu e a Inês ficamos aqui uns dias." O jantar dessa noite foi tenso. A mesa era minúscula e os três sentaram-se apertados. A Inês pegou num pedaço de carne de porco estufada e, fazendo uma careta, pousou-o de volta no prato. "Mãe, esta carne tem demasiada gordura. Não consigo comer. Lá fora, eu só comia peito de frango com salada. Pode instalar ar-condicionado na sala. Com este calor, como é que eu vou conseguir dormir?" A Dona Lourdes, que estava a servir o arroz, ouviu aquilo e a sua expressão fechou-se. Ela sempre mimara a Inês, mas isso era quando a Inês vinha de longe, como uma visita de luxo. Agora que a princesa se tornara um fardo financeiro e ainda por cima era exigente, começou a irritar. Lá, pousou a panela de arroz com força na mesa e disse com sarcasmo: "Tem paciência, filha. A casa da mãe é só isto." Quando a Sofia veio para cá, como nora verão, com 39 graus de calor, ela ia para a cozinha cozinhar sem se queixar uma única vez. Agora que as coisas correram mal, ter um teto sobre a cabeça já é uma sorte. De onde é que eu ia tirar dinheiro para instalar ar, condicionado e comer iguarias? O Tiago, sentado no meio, comeu o seu arroz de cabeça baixa. Ouvir a mãe mencionar o meu nome foi como sentir uma agulha a picá-lo. Antes, ele sempre considerou os meus sacrifícios como algo natural, o dever de uma esposa. Agora, confrontado com os caprichos da Inês e a acidez da sua mãe, começou a sentir falta do meu cuidado. Naquela noite, no quarto apertado, o som da ventoinha velha não era suficiente para afastar o calor abafado. A Inês não conseguia dormir, virando-se constantemente na cama e suspirando. A Dona Lourdes, na cama ao lado, também não dormia, preocupada com o futuro do filho e, mais importante, lamentando a perda da mina de ouro chamada Sofia. Pegou discretamente no telemóvel e ligou-me, mas a única resposta foi: "O número para o qual ligou não se encontra disponível." O pânico começou a instalar-se nos seus pensamentos ao perceber que a nora, dócil e rica, tinha realmente partido para sempre. Depois de sair da vivenda da minha mãe, decidi não depender dela e aluguei um pequeno estúdio numa zona tranquila para recomeçar a minha vida. O espaço não era tão grande como a minha antiga casa, mas estava cheio de luz natural e fui eu mesma que o decorei. O cheiro, a tinta fresca, a madeira e as pequenas plantas verdes junto à janela trouxeram-me paz que eu nunca tinha sentido nos 3 anos em que fui esposa do Tago. Voltei a dedicar-me ao design de interiores, a paixão que tinha deixado de lado para ser o apoio do meu marido. Os primeiros tempos foram difíceis, pois tive de procurar novos clientes, mas estar ocupada fez-me sentir útil e mais forte. Naquela tarde, a campainha tocou. Abri a porta e fiquei surpreendida ao ver o Miguel.
Ele trazia uma pasta grossa debaixo do braço. O Miguel era um primo afastado meu que tinha acabado de regressar do estrangeiro para assumir o fundo de investimento da família e que secretamente tinha ajudado a minha mãe a recomprar a minha antiga casa e a lidar com a empresa do Fago. Ele olhou para mim, não com o ar frio que mostrou ao Tiago, mas com a preocupação genuína de um irmão mais velho. Vim ver como estavas, disse o Miguel, entrando e pousando a pasta na mesa. E tenho algo que precisas de ver. É o resultado de uma auditoria financeira que mandei fazer às despesas do Tago nos últimos 3 anos. Servi um copo de água ao Miguel e, curiosa, peguei na pasta. À medida que virava as páginas, os números dançavam à minha frente, compondo um quadro da verdade nua e cruel. Descobri que durante 3 anos o Tago queixava-se constantemente do seu baixo salário para que eu suportasse o fardo financeiro da família. Na realidade, ele andava a retirar dinheiro da nossa conta poupança conjunta, uma conta que era maioritariamente composta pelas minhas poupanças para enviar para a Inês em França. As descrições das transferências eram claras: propinas para Inês, renda de outubro, compra de mala de aniversário. O montante total ascendia a mais de 250 mil euros, uma soma astronômica para um casal jovem. As minhas mãos tremiam, não por pena do dinheiro, mas por nojo. Eu tinha poupado cada cêntimo, negando a mim mesma um vestido caro, apenas para ele usar o meu suor e as minhas lágrimas para financiar a vida luxuosa da sua irmã de criação no estrangeiro. O Miguel olhou para mim e disse com a voz baixa: eu sei que é um choque, mas é melhor sentir a dor de uma vez e cortar o mal pela raiz do que deixar esse cancro crescer. Ele não é apenas indiferente, é um vigarista e um traidor por natureza. Respirei fundo, fechei a pasta. A dor no meu coração desaparecera, substituída por um desprezo absoluto. Olhei para o Miguel e sorri, aliviada. Obrigada, Miguel. Graças a isto tenho ainda mais a certeza de que a minha decisão de me divorciar foi a mais acertada. Não vou pedir o dinheiro de volta. Considero um donativo para um casamento que morreu. Lá fora, o sol da tarde entrava pela janela, iluminando o projeto de design inacabado na minha secretária. Era o projeto de uma casa nova e também o projeto da minha nova vida. No apartamento apertado e úmido da sua mãe, o Tiago foi a arrumar a sua bagagem para ter onde dormir. Ao tirar um casaco velho e a machucado da mala para o pendurar, um envelope caiu ao chão, baixou-se para o apanhar e, curioso, abriu-o. Era uma fatura um pouco amarrotada, mas os números e o conteúdo ainda eram legíveis. Era o recibo do sinal de um Mercedes 300 preto, o carro com que ele sempre sonhara. A data na fatura era a do seu aniversário no mês anterior. O nome do cliente era o meu, com uma nota escrita à mão pelo vendedor. A esposa quer fazer uma surpresa. Entregar o carro às 19, em ponto. Com a fatura na mão, o Tago lembrou-se daquele dia. Eu tinha lhe ligado, pedindo-lhe para vir para casa mais cedo, dizendo que tinha um presente especial para ele. Mas naquela altura, o Tago estava ocupado a escolher uma mala de marca num centro comercial para enviar para a Inês em França. Ele mentiu-me, dizendo que tinha uma reunião de projeto urgente e depois desligou o telefone para poder fazer uma videochamada e desejar um feliz aniversário à sua irmã de criação. Naquela noite, quando Tiago chegou à casa depois da meia-noite, o jantar que eu preparara estava frio e eu tinha adormecido no sofá com os olhos inchados. Ele não fazia ideia de que um presente de quase 100 mil euros estava guardado numa gaveta, assim como o meu amor tinha sido esquecido pela sua indiferença cruel. O Tiago sentou-se na beira da cama velha, sentindo o remorso a subir-lhe pelo peito, mas depois o seu ego de homem machista voltou a emergir, apagando o vislumbre de consciência que acabara de surgir. Machucou a fatura na mão e murmurou para si mesmo para se acalmar. Isto deve ser mais um dos truques dela. Compra um carro para me agradar e depois quer controlar-me. Atirou o papel para o lixo, negando deliberadamente a verdade de que tinha perdido uma esposa que o amava incondicionalmente.
A vida no apartamento rapidamente expôs os conflitos que a riqueza outrora disfarçara. O dinheiro do Tago esgotava-se a cada dia que passava. Os jantares em restaurantes de luxo tornaram-se raros, substituídos pelas refeições simples preparadas pela dona Lourdes. A Inês, habituada à vida luxuosa de estudante em Paris, financiada pelo Tago, começou a mostrar o seu descontentamento. Durante um jantar abafado, com a ventoinha de teto a girar lentamente, a Inês remexeu no seu prato e disse com uma careta: "Tiago, por não vamos comer comida francesa? Apetecia-me tanto foie gras. Com este calor, esta comida caseira não desce. Antigamente não eras tão agarrado. Se soubesse, não tinha voltado. Em França vivia-se muito melhor." A dona Lourdes, que estava a servir a comida, ouviu aquilo e pousou os talheres com força na mesa. Ela sempre mimara a Inês, mas isso era quando a Inês era uma convidada, a filha de criação talentosa que vivia no estrangeiro. Agora, a Inês revelara-se uma preguiçosa que dormia até ao meio-dia. Deixava a roupa suja, espalhada para a mãe lavar e ainda criticava a sua comida. A comparação começou a surgir na mente da sogra exigente. Lembrou-se de como eu chegava à casa do trabalho e ia logo para a cozinha, de como a casa estava sempre impecavelmente limpa, com refeições deliciosas servidas na mesa. Olhou para a Inês e a sua voz tornou-se ácida. Que raio de rapariga, tão preguiçosa! A Sofia ganhava muito mais do que o teu irmão e, mesmo assim, quando chegava à casa, ainda limpava a casa toda e cozinhava para nós. Tu, que estás aqui a viver à nossa custa, ainda te queixas e exiges foie gras, tens sorte de ter o que comer. Se não queres, ficas com fome. A Inês, ao ser repreendida, zangou-se, pontapeou uma cadeira, foi para o quarto e bateu com a porta. O Tiago, sentado no meio deles, sentia a cabeça a latejar. Olhou para o prato de comida fria, depois para sua mãe, que fervia de raiva, e pela primeira vez sentiu a atmosfera sufocante do que se chama família quando não há a mão de uma esposa dedicada para a gerir. As fissuras naquela casa não se limitavam à comida e ao dinheiro. Escondiam segredos muito mais sombrios. Uma noite, o Tiago acordou às 2 da manhã com fome e foi à casa de banho. Ao passar pela porta, ouviu sussurros. Era a voz da Inês, mas não o tom dengoso e inocente do costume. Era um tom sedutor e calculista que ele não reconhecia. Encostou-se à porta, susteve a respiração e ouviu a conversa da Inês ao telemóvel, que ecoava claramente no silêncio da noite. "Ó, Hugo, dá-me só mais uns dias. Estou a tentar arranjar o dinheiro. O meu irmão idiota está a vender a casa e o carro. De certeza que vai ter dinheiro. Eu prometo, pago-te tudo com juros." O Tiago ficou petrificado. Quem era o Hugo? Que dívida? A Inês não tinha dito que voltou porque tinha saudades dele e queria cuidar da mãe. A voz da Inês continuou, desta vez com uma gargalhada sarcástica. "Amor, que amor. Eu só o via como uma mina de ouro. Quem diria que a mulher dele seria tão esperta e bloquearia tudo? Mas não te preocupes, vou tirar dinheiro à velha. Ela adora-me. Vai ser fácil enganar." Lá o Tiago recuou cambaleante, agarrando-se à parede para não cair. A imagem da sua irmã santa, da sua princesinha que ele tanto protegera, desfez-se como uma bolha de sabão. Afinal, ela não tinha voltado por afeto, mas para fugir de dívidas de jogo em França, por ter ficado sem dinheiro. Ele quis arrombar a porta, esbofeteá-la para a acordar para a realidade, mas as suas pernas pareciam de chumbo. A sua cobardia e o seu orgulho prenderam-no mais uma vez. Ele tinha medo de enfrentar a verdade de que tinha errado redondamente, ao trocar uma boa esposa por uma vigarista disfarçada de família. O Tiago voltou silenciosamente para o quarto, cobriu a cabeça com o lençol, mas o frio daquela verdade terrível penetrava-lhe até aos ossos. Na manhã seguinte, uma carta registrada foi entregue ao Tiago. Ele abriu o envelope a tremer e encontrou uma citação do tribunal e o pedido de divórcio unilateral enviado pelo meu advogado. No pedido, eu expressava claramente o meu desejo de um divórcio rápido,
devido a diferenças irreconciliáveis. E, crucialmente, eu não pedia qualquer partilha de bens comuns ou pensão de alimentos, pois, na prática, o Taago já tinha esgotado todas as poupanças em fins pessoais. Com o papel na mão, o Taago mal teve tempo de reagir antes de a dona Lourdes lhe o arrancar. Ao ler por alto, os seus olhos brilharam, não por preocupação com a felicidade do filho, mas porque viu uma última oportunidade de lucro. Bateu com a mão na mesa e gritou: "Não assines. És estúpido para assinares isto. Ela é podre de rica. Vendeu uma casa de uns 5 milhões e tu não vês um cêntimo. Tu és o marido dela. Tu ajudaste a manter e a melhorar a casa durante anos. Tens de exigir metade." O Taago tentou protestar debilmente, mas a casa era um bem próprio dela. De antes do casamento, eu não investi dinheiro nenhum. És tão burro, meu filho, disse a dona Lourdes, apontando-lhe o dedo à testa. A lei é a lei, mas os sentimentos são outra coisa. Faz um escândalo. Diz que se não houver dinheiro, não assinas. Vais ver se ela não fica aflita. Ela quer livrar-se de ti para ficar com outro, não é? Temos de ter a faca e o queijo na mão. A notícia do divórcio iminente e da venda da casa espalhou-se rapidamente pela família. Naquela mesma tarde, tios e primos do Taago encheram o pequeno apartamento. Foi organizada uma reunião de família de emergência. Ninguém perguntou se o Taago estava triste ou feliz. Ninguém se importou com a causa da ruptura. Todos se juntaram para planear como poderiam extorquir-me dinheiro uma última vez. Uns sugeriram que o Tiago fingisse ter uma doença terminal para me comover. Outros deram a ideia de contratar um advogado para me processar por apropriação indevida de bens. A Inês, sentada a um canto, com os olhos a girar, acrescentava ocasionalmente um comentário venenoso. É isso mesmo, Taago. A Sofia foi muito injusta. Não pode sair de mãos a abanar. Quando tivermos o dinheiro, abrimos uma empresa, voltamos a ser patrões, não há que ter medo. Olhando para aquele grupo de familiares a disputar um bolo imaginário sobre a sua dor, o Taago sentiu-se mais só do que nunca. De repente, percebeu que para eles, ele e o seu casamento eram apenas uma ferramenta para ganhar dinheiro, nada mais. A vida tem destas coincidências estranhas, como se o destino se encarregasse de fazer as pessoas enfrentarem as consequências dos seus atos. Depois de perder o emprego, o Tiago procurou trabalho em todo o lado, mas foi sempre rejeitado pelas grandes empresas. O seu currículo parecia ter sido marcado a negro no meio profissional. Ninguém se atrevia a contratar um gestor sênior com uma ética profissional questionável. Finalmente, para sobreviver e pagar as dívidas, o Taago foi forçado a registrar-se como motorista de uma aplicação de transporte. Num final de tarde, quando a cidade começava a acender as luzes, o Taago recebeu um pedido para ir buscar um cliente a um grande centro de congressos. O cliente era um grupo de pessoas que tinha acabado de participar no lançamento de um projeto imobiliário de luxo. Ele estacionou o seu carro velho, o único bem que lhe restava depois de ter vendido tudo, e tentou esconder-se atrás dos vidros escuros para que ninguém reconhecesse que aquele motorista de ar pobre já fora um imponente gestor de projetos. As portas do centro de congressos abriram-se e os flashes das câmaras dispararam incessantemente. Uma mulher saiu, atraindo todos os olhares. Usava um vestido de gala verde esmeralda, com um design elegante que abraçava a sua figura esguia e o cabelo apanhado num coque sofisticado. Era eu. Ao meu lado estava o Miguel, o meu primo, que galantemente me abria a porta de um luxuoso Mercedes. O Taago ficou paralisado dentro do seu carro, esfregou os olhos repetidamente, sem acreditar no que via. A esposa caseira que ele conhecera, que só se movia em torno da cozinha, estava agora deslumbrante e radiante, como uma joia preciosa. O ciúme e o ressentimento explodiram dentro do Taago como fogo a encontrar vento. Pensou nos seus últimos meses de miséria, a comer restos, a ouvir as críticas da mãe e os caprichos da Inês. Toda essa pressão, acumulada fel, abriu a porta do carro com um pontapé e correu como um animal ferido. Correu até nós, ignorando os olhares atônitos da multidão.
Sofia, para aí, gritou o Tiago com a voz embargada pela raiva. Virei-me surpreendida e fiquei chocada ao ver o Tiago com um ar desleixado, o cabelo despenteado e os olhos vermelhos. O Miguel rapidamente se colocou à minha frente e disse com uma voz fria. O Tiago apontou para ele e depois para mim, rindo-se descontroladamente. Ah, então é isto. Deixaste-me, vendeste a casa e puseste-me na rua para ficares com este, não é? És uma mulher adúltera, sem vergonha. Eu já desconfiava, mas nunca pensei que tivesses o descaramento de aparecer em público com o teu amante. Olhem todos, vejam a verdadeira cara desta mulher. A multidão começou a cochichar e os telemóveis foram levantados para filmar e fotografar. O Tiago tornava-se cada vez mais agressivo e tentou agarrar-me pelo braço, mas foi imobilizado a tempo pelos seguranças do evento. Atrás do Miguel, olhei para o Tiago com pena. Ele era patético. Mesmo naquele momento, não conseguia refletir sobre si mesmo e continuava a culpar os outros. O Miguel ajeitou o seu casaco e fez sinal seguranças para pararem. Aproximou-se do Tiago e disse em voz alta para que todos ouvissem. Senhor Tiago, acalme-se. Não deixe que a sua imaginação o cegue. Apresento a todos a minha prima, a designer de interiores Sofia, que acaba de assinar um contrato de parceria estratégica com o nosso grupo. E este homem que está aqui a gritar é o seu ex-marido miserável, que por causa da sua irmã de criação abandonou a esposa doente e desviou os bens do casal. A declaração do Miguel foi como um balde de água fria na cara do Tiago, que ficou paralisado. Prima. Essa palavra ecoou na sua cabeça, mudando completamente a situação. O Tiago lembrou-se vagamente de algo que eu lhe contara num jantar, que a minha mãe tinha sido separada da sua família rica em criança, e só os reencontrara mais tarde, mas que mantinham pouco contato devido à distância. Na altura, ele mal prestou atenção, demasiado ocupado a trocar mensagens com a Inês, considerando aquilo uma conversa de mulheres. O Miguel não deu tempo ao Tiago para recuperar. Fez sinal ao seu assistente, que rapidamente ligou o telemóvel ao grande ecrã LED no átrio, onde estavam a ser exibidos vídeos do projeto. O ecrã apagou-se e, em seguida, apareceram imagens nítidas, extratos bancários, detalhando cada transferência que o Tiago fez para a Inês, as mensagens carinhosas que ele lhe enviava a altas horas da noite e até o vídeo da câmara do corredor do prédio do dia em que ele me abandonou com febre para ir buscar a Inês. Todas as provas da sua traição e irresponsabilidade foram expostas publicamente. A multidão exclamou em choque. Os olhares de admiração que me dirigiam transformaram-se em desprezo quando se viraram para o Tiago. Os cochichos tornaram-se mais altos. Meu Deus, parece tão respeitável, mas é um canal com uma mulher tão bonita e talentosa e ele troca-a pela irmã de criação. Que idiota! Bem feito. É o que este tipo de homem merece. O Tiago sentiu-se como se estivesse nu em público, sem nada para o cobrir. A humilhação fez-lhe arder o rosto e as suas mãos e pernas tremiam. Gaguejou, tentando explicar-se, mas ninguém quis ouvir. Os telemóveis continuavam a gravar o momento mais patético da sua vida. Olhei para ele sem sentir qualquer emoção. Aproximei-me e disse em voz baixa, mas o suficiente para ele ouvir. Vês, Tiago, a verdade não pode ser escondida para sempre. Tu chamas-me cruel, mas foste tu que cavaste a tua própria cova. Vai-te embora e cuida da tua princesa. Não voltes a perturbar a minha vida. Dito isto, virei-me e afastei-me com Miguel, deixando o Tiago sozinho, cercado pelas críticas da multidão. Naquela mesma noite, o vídeo do ex-marido ciumento, humilhado em público pelo primo da ex-mulher, tornou-se viral nas redes sociais. O tópico mais comentado nos fóruns, o poder da internet é assustador. Pode elevar alguém aos céus ou afundá-lo na lama numa única noite. Depois de o vídeo se tornar viral, os internautas rapidamente descobriram a identidade do Tiago e da Inês. Os seus perfis no Facebook foram inundados com milhares de comentários de crítica e indignação.
Os detetives da internet entraram em ação, desenterraram fotos antigas dos perfis do Tago e da Inês. Fotos íntimas, legendas ambíguas, que antes eram disfarçadas de afeto fraterno, agora analisadas ao pormenor. Um especialista em comportamento no TikTok fez um vídeo a analisar a linguagem corporal da Inês nas fotos. A forma como ela se inclinava para o Tago, a sua mão na perna dele, o olhar vitorioso para a câmara, tudo denunciava uma relação calculista e imprópria. A Inês foi apelidada de irmã de criação de fachada, uma dissimulada de primeira. A onda de boicote estendeu-se ao trabalho da Inês. Ela sonhava em tornar-se uma influenciadora digital, uma crítica de cosméticos, mas agora as marcas com quem colaborava anunciaram uma a uma o cancelamento dos contratos. Os seus vídeos antigos foram inundados de comentários negativos, exigindo que ela abandonasse as redes sociais. Em pânico, a Inês ligou ao Tago a chorar. "Tiago, o que é que foste fazer? Por tua causa, por teres ido arranjar problemas com a Sofia. Agora sou eu que estou a pagar. Estão a insultar-me. Cancelaram todos os meus contratos. Como é que eu vou viver? Tu és um agorento." O Tiago, ao ouvir as acusações da pessoa que ele tanto protegera, sentiu um amargo na boca. Ele próprio estava a ser alvo de assédio online, com medo de sair à rua. Teve de desligar o telemóvel devido ao número excessivo de mensagens de ódio. Pela primeira vez, sentiu o preço da sua traição, um preço exorbitante. A casa apertada da Dona Lourdes tornou-se um barril de pólvora. A Dona Lourdes, uma mulher orgulhosa, agora era apontada no mercado pelos vizinhos. Olha, é aquela cujo filho trocou a mulher pela irmã de criação. A vergonha era tanta que ela mal saía de casa descarregando a sua frustração em quem estava por perto. Olhou para Inês, deitada no sofá, a apagar comentários negativos no telemóvel, e a sua raiva explodiu. Apontou-lhe o dedo e disse com acidez: "A culpa é tua. É tudo por tua causa. Se não tivesses voltado, se não te tivesses agarrado ao Tiago, ele não teria perdido a mulher rica, a casa bonita e o emprego. És um verdadeiro azar para esta família." A Inês, já irritada por ter perdido os seus contratos, não se ficou. Levantou-se de um salto, atirou o telemóvel para o sofá e gritou, revelando a sua verdadeira natureza: "Cala-te, velha. Não ponhas a culpa toda em mim. Se não tivesses mimado tanto o teu filhinho querido, se não o tivesses ensinado a desprezar a mulher e a controlar o dinheiro dela, nada disto teria acontecido. Tu também odiavas a Sofia, queixavas-te que ela não te dava um neto e agora vens culpar-me a mim. Tu atreves-te a falar-me assim?" gritou a Dona Lourdes, a trema de raiva, e tentou esbofete-la. A Inês desviou a mão dela e empurrou a Gonforá para o sofá. "Não me toques, não sou criada desta casa. O dinheiro que te enviei durante anos, onde é que ele foi parar? Também o gastaste. Não poupaste nada para o Tiago e agora queixas-te." O Tiago, que acabara de regressar de mais uma entrevista de emprego fracassada, viu a cena da sua mãe e irmã a discutirem como peixeiras, com tudo desarrumado. Ficou paralisado à porta, a olhar para as duas mulheres que ele considerava as mais importantes da sua vida, agora a atacarem-se por causa de dinheiro e interesse. Não havia mais afeto, nem respeito, apenas um egoísmo cru e feio. Gritou desesperado: "Chega, calem-se as duas. Querem ver-me morto? É isso?" O quarto ficou em silêncio por um instante, mas a hostilidade pairava no ar. A Dona Lourdes, com a mão no peito e lágrimas nos olhos, olhou para o filho. A Inês simplesmente virou-lhe as costas, foi para o quarto e bateu com a porta. O Tiago deixou-se cair no chão frio, com a cabeça entre as mãos. Lembrou-se dos jantares pacíficos e quentes de antigamente, quando eu ainda estava lá, e percebeu que tinha trocado o paraíso por este inferno na terra. Costuma-se dizer que quando o dinheiro sai pela porta, o amor salta pela janela. Eu pensava que isso só se aplicava a estranhos, mas nunca imaginei que aconteceria na família de que o Tago tanto se orgulhava. Naquele dia,
O Tago descobriu que o seu último cartão de crédito que ele guardava no fundo de um armário para emergências tinha sido completamente esgotado. Não só isso, mas todas as joias de ouro e prata que a minha sogra tinha acumulado ao longo da vida, escondidas numa velha lata de biscoitos, também tinham desaparecido. E a pessoa que desapareceu com tudo foi a Inês. Louco de desespero, o Tago remexeu nos papéis que a Inês deixou para trás e encontrou uma guia de remessa com a morada do apartamento alugado por ela. Correu para lá como um animal ferido, ainda com um fio de esperança de que talvez a Inês estivesse em apuros ou que apenas tivesse pedido o dinheiro emprestado. Mas a realidade foi 1000 vezes mais cruel. A porta do apartamento estava entreaberta e de dentro vinham risos sedutores. O Tiago entrou e ficou petrificado ao ver a Inês sentada confortavelmente no colo de um homem cheio de tatuagens, o tal Hugo, a quem ela devia dinheiro. Sobre a mesa estavam as joias da sua mãe, que o homem estava a avaliar. Ao ver o Tiago, a Inês não mostrou qualquer pânico ou vergonha. Levantou-se calmamente, ajeitou o vestido e olhou para ele com desprezo e tédio. "O que fazes aqui? Ficaste sem dinheiro e vieste pedir esmola?" perguntou ela com um tom sarcástico, muito diferente da sua voz doce de antigamente. O Tiago, a tremer, apontou para as joias. "Inês, tu roubaste o meu dinheiro. Roubaste o ouro da minha mãe para dares a este tipo, depois de tudo o que eu fiz por ti. Como foste capaz?" A Inês desatou a rir. Um riso agudo como uma faca a rasgar o coração do Tago. "Acorda, Tago. Achas mesmo que eu te amava? Olha para ti. Estás na miséria, cheio de dívidas, sem carreira. Antigamente, quando tinhas dinheiro, eras a minha mina de ouro, e por isso eu te chamava de maninho querido. Agora que a mina secou, achas que eu ia ficar contigo para morrer à fome?" Cada palavra da Inês foi como uma bofetada, destruindo a imagem de santa que ele defendera, sacrificando a sua própria família. Ele desmoronou completamente, caindo de joelhos no chão. Os seus gritos de angústia ecoaram pelo prédio velho, mas ninguém se importou. A notícia de que a Inês fugira com todas as suas poupanças de uma vida foi um golpe fatal para a dona Lourdes. Quando o Tago regressou à casa, de mãos a abanar e com o rosto vazio, a dona Lourdes insistiu em saber a verdade. O choque foi tão grande que ela levou a mão ao peito, os seus olhos reviraram-se e caiu inanimada no chão. Um AVC ligeiro transformou-a de uma mulher forte e calculista numa paciente acamada. O Tago, em pânico, chamou uma ambulância, mas a tragédia não acabou. Aí, quando o hospital pediu o pagamento da caução e dos medicamentos, o Tiago revistou todos os seus bolsos e mal conseguiu juntar alguns euros. Os amigos tinham-no abandonado e a família evitava-o depois do escândalo na internet. Em desespero, o Tiago, a tremer, ligou-me. Eu era a sua última tábua de salvação. Eu estava a trabalhar no meu estúdio quando vi o número do Tago a ligar. Hesitei por um momento, mas atendi. Do outro lado da linha, ouvi o choro desesperado do Tago. "Sofia, por favor, ajuda a minha mãe. Ela teve um AVC, está nas urgências, e eu não tenho um cêntimo para pagar as despesas. Pelo nosso casamento, pela relação que ela tinha contigo, ajuda-me desta vez. Eu imploro-te." Ao ouvir o choro do Tiago, o meu coração vacilou. Afinal, era a mulher a quem eu tinha chamado mãe durante 3 anos. Mas depois, as memórias dos pratos de comida fria que ela me deixava, das suas críticas cruéis quando eu estava doente e da sua ganância ao incitar o Tago a exigir o dinheiro da casa, tudo voltou, lembrando-me de que a bondade mal colocada é estupidez. Respirei fundo, com uma voz calma, mas firme disse: "Tiago, estamos em processo de divórcio. Legalmente e emocionalmente, tudo acabou entre nós. Ela tem-te a ti, o filho dela e a filha de criação que tanto mimou. Por que é que ela haveria de precisar de uma estranha como eu? Ah, Inês, ela enganou-nos, roubou tudo e fugiu. Agora só te tenho a ti", soluçou ele. "Isso é o karma que a vossa família tem de pagar", respondi eu,
sem deixar que a pena me dominasse. Não sou um banco, nem uma santa para salvar aqueles que me pisaram. Vou enviar-te o número do serviço social do hospital. Contacta-os e vê se consegues algum apoio para famílias carenciadas. Adeus. Desliguei com a mão, ainda a tremer ligeiramente. Não fui ao hospital, nem transferi dinheiro. Sabia que se amolecesse naquele momento, ficaria para sempre presa àquele poço sem fundo. A minha frieza hoje era necessária para me proteger de futuras mágoas. Finalmente chegou o dia do tribunal. O céu estava cinzento, com uma chuva fina a cair. Entrei no tribunal com um vestido branco elegante e maquilhagem leve, com um ar fresco e calmo. Ao meu lado estavam o Miguel e o meu advogado, que me apoiaram nesta batalha legal. Do outro lado, o Tago estava encolhido num banco do corredor. Em apenas algumas semanas, ele tinha envelhecido uma década. O cabelo estava despenteado, a barba por fazer, a roupa velha e amarrotada. Ao ver-me, um vislumbre de esperança brilhou nos seus olhos. Ele tentou aproximar-se, mas o meu advogado barrou-lhe o caminho. Na sessão de conciliação, o Tago ainda tentou usar a carta da vítima para me reconquistar. Chorou. Falou da situação miserável da sua mãe, do seu arrependimento, pedindo-me para retirar o pedido de divórcio. Sofia, eu sei que errei. A minha mãe está acamada. Eu estou desempregado. Volta para mim. Prometo compensar-te. Serei teu servo para o resto da vida, suplicou ele. Olhei para ele, sem qualquer emoção, apenas com pena. O Miguel fez sinal ao advogado, que colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Eram todos os extratos bancários que provavam as transferências do Tago para Inês, as provas do seu abandono da família e da violação grave dos seus deveres conjugais. Meritíssimo juiz, disse o meu advogado com clareza, a minha cliente sofreu violência psicológica e traição financeira durante muito tempo. Não se trata de um conflito passageiro, mas de uma podridão na raiz deste casamento. Insistimos no divórcio. Perante as provas irrefutáveis e a minha atitude firme, o Tiago soube que não tinha escapatória. Com a mão a tremer, pegou na caneta. Hesitou. Olhou para mim uma última vez com um olhar de desespero e arrependimento tardio. Finalmente, a sua assinatura desajeitada ficou no papel, pondo um ponto final oficial em 3 anos de casamento. Com a sentença na mão, saí da sala de audiências, sentindo um alívio imenso. O Tiago correu atrás de mim até o portão, tentou chamar minha esposa, mas a palavra ficou-lhe presa na garganta. Ele só pôde ver as minhas costas a desaparecerem dentro de um carro de luxo, deixando-o sozinho na chuva fria da sua vida. Após o divórcio, a vida do Tago atingiu o fundo do poço. O dinheiro para os medicamentos da mãe e para a comida diária esgotou-o. Sem outra opção, o Tago levou o seu velho portátil de trabalho, o seu último bem de valor, a uma loja de penhores. O dono da loja, um conhecido do Miguel, contou-me mais tarde este momento fatídico. Antes de formatar o computador para o vender, o Tago abriu-o uma última vez para guardar alguns ficheiros pessoais. Ao percorrer as pastas, encontrou uma pasta oculta com um nome estranho para o meu filho, da mãe. Curioso, abriu-a. Não eram documentos de trabalho, mas páginas de um diário eletrônico que eu escrevera há 2 anos, quando estava grávida do nosso primeiro filho, o filho de quem o Tago nunca quis saber, e que eu perdi devido à exaustão e estresse. O Tiago sentou-se no chão da loja, com os olhos fixos no ecrã, a ler cada palavra turva pelas suas lágrimas. Dedê. A. Hoje a mãe foi fazer a ecografia sozinha. O médico disse que o bebê está um pouco pequeno, que a mãe precisa de se alimentar melhor. Liguei ao pai para lhe mostrar a ecografia, mas ele disse que estava ocupado a levar a tia Inês a passear a Sintra para a animar, porque ela tinha acabado de terminar com o namorado. A mãe sentiu-se muito triste, mas vai esforçar-se por comer muito por ti, meu amor. Dedê. Esta noite a mãe teve muitas dores de barriga. Liguei ao pai, mas ele não atendeu. A mãe está com tanto medo. O pai está em casa da avó.
Dizem que a tia Inês está com gripe. A mãe teve de chamar um táxi para ir para o hospital. Meu filho, por favor, não deixes a mãe. Dead milímetra, a mãe perdeu-te. O pai veio ao hospital, deu uma olhadela e foi-se embora a correr, porque a tia Inês disse que tinha medo de dormir sozinha. A mãe está aqui com frio e vazia. Desculpa, meu filho. Desculpa por não te ter escolhido um pai melhor. Cada palavra foi como uma faca no coração do Tago. Ele lembrou-se daquela época. Sempre pensou que eu tinha perdido o bebê por ser fraca. Nunca se perguntou por que eu estava tão deprimida. Afinal, a sua indiferença, a sua prioridade desviada para a irmã de criação, tinha matado indiretamente o seu filho, que ainda não nascera. No meio da loja barulhenta, o homem outrora arrogante chorou como uma criança. Um choro de profundo remorso, mas era demasiado tarde. O que está feito, tal como a felicidade que ele destruiu com as suas próprias mãos. Naquela noite, a cidade estava iluminada. Eu tinha acabado um longo dia de trabalho, cansada, mas satisfeita. Saí do estúdio, respirei fundo o ar frio do início do inverno e planeava passar na pastelaria para comprar algo para a minha mãe. Ao descer os degraus, parei. Vi uma sombra encolhida debaixo de uma árvore. Era um homem com uma garrafa de vinho na mão. Ao ouvir os meus saltos, ele levantou a cabeça. Sob a luz amarela do candeeiro de rua, reconheci chocada que era o Tago. Em apenas algumas semanas, ele parecia tão abatido que mal o reconheci. Ao ver-me, o Tago levantou-se cambaleante e correu na minha direção, mas tropeçou e caiu. Instintivamente recuei. A minha mãe, que acabara de chegar para me ir buscar, ia sair do carro para o repreender. Mas eu fiz-lhe sinal para parar. Eu queria enfrentar este passado uma última vez sozinha. O Tago não se levantou. Ali mesmo, no meio do passeio movimentado, ajoelhou-se e juntou as mãos na minha direção. A sua voz estava arrastada, mas cheia de desespero. Sofia, eu errei. Eu sei que sou um canalha, um idiota. Bate-me, insulta-me, mas, por favor, não me deixes. Eu perdi tudo, Sofia. Não tenho mais nada. As pessoas começaram a parar e a cochichar. A cena de um homem ajoelhado a chorar em frente de uma mulher bonita e elegante é sempre um espetáculo, mas eu já não sentia vergonha. Olhei para o Tago, sem amor nem ódio, apenas com pena de alguém que se tinha perdido a si mesmo. O Tago arrastou-se chorando e tentou abraçar as minhas pernas. Volta para mim, por favor. A minha mãe está doente. A casa está um caos. Eu não consigo viver sem ti. Prometo que expulso a Inês, corto relações com ela. Só preciso de ti. Vamos recomeçar. Ao ouvir essas promessas tardias, só consegui rir. Recomeçar. Algumas coisas, uma vez partidas, nunca mais podem ser consertadas. A minha confiança nele morrera naquela noite de febre. O seu pedido de desculpas só me mostrava o quão fraco e egoísta ele era. Recuei um passo, evitando o seu toque. Olhei-o nos olhos e disse com uma calma estranha: Levanta-te, Tago. És um homem. Não te humilhes em público. Achas que isto me comove? Não, isto só me faz sentir ainda mais sortuda por te ter deixado. Um homem que não tem amor próprio não pode manter uma família feliz. Ele levantou o rosto com os olhos rasos de lágrimas. Mas estou mesmo arrependido. Eu sei que ainda gostas de mim. Tu até me compraste um Mercedes. Ainda me amas, não é? Ao mencionar o carro, sorri amargamente. Sim, eu amei-te. Amei-te até a estupidez. Trabalhei dia e noite para te comprar aquele carro. Mas sabes onde ele está agora? Eu vendi-o. O Tago ficou chocado. Continuei com a voz firme. Vendi-o logo depois de apresentar o pedido de divórcio. Doei todo o dinheiro a um orfanato. Prefiro usar esse dinheiro para ajudar crianças que realmente precisam do que desperdiçar. Ele com uma irmã de criação falsa e um marido ingrato como tu. As minhas palavras foram como um balde de água fria. Sofia, és tão cruel, gaguejou ele. Não é crueldade, é lucidez, respondi. Entre nós já não há amor nem ódio. Para mim és um estranho,
e os estranhos que resolvam os seus próprios problemas. Não me arrastes mais para a tua vida. Dito isto, virei-me e caminhei decididamente para o carro do Miguel. O Tiago ficou ajoelhado a gritar o meu nome em desespero, mas a sua voz foi engolida pelo barulho da cidade. Sentei-me no carro, olhei pelo retrovisor e vi a sua figura a diminuir até desaparecer. Senti-me leve como o céu depois de uma tempestade. A história da irmã de criação tornou-se uma lição para muitos. Depois de fugir com o ouro e o dinheiro, a Inês correu para o apartamento do seu amante, o Hugo, sonhando com uma vida de luxo. Mas a Inês, que se achava tão esperta, era apenas mais uma presa nas mãos de um predador mais astuto. Naquela noite, o Hugo embebedou-a. Quando ela acordou, no dia seguinte, ele tinha desaparecido com tudo, deixando apenas um bilhete sarcástico. Obrigado, maninha. Considera isto uma lição. Não me procures. Fui desfrutar da vida com uma mulher rica. A Inês, sem dinheiro nem documentos e perseguida online, não teve outra opção senão entrar num mundo sombrio para sobreviver. Ouvi dizer que começou a trabalhar como empregada de mesa num bar clandestino nos subúrbios, um lugar frequentado por todo tipo de gente. A menina que vivia no luxo agora tinha de usar roupas reveladoras, servir bebidas e suportar o assédio de clientes. À noite chorava no seu quarto úmido, cheia de vergonha e arrependimento. Uma vez enviou uma mensagem ao Tiago a implorar por ajuda. Tiago, eu errei. Fui enganada. Salva-me. Só te tenho a ti. Mas o Tiago, finalmente, de olhos abertos, não só não respondeu, como bloqueou o número, amaldiçoando a pessoa que destruiu a sua família. A rejeição do Tago foi o fim da última esperança da Inês, empurrando-a ainda mais para o abismo que ela mesma cavou. A vida do Tago e da Dona Lourdes não melhorou. A Dona Lourdes saiu do hospital, mas ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado. O Tago, sem dinheiro para contratar ajuda, teve de assumir todos os cuidados. Durante o dia, trabalhava como motorista e à noite cuidava da mãe, limpando, cozinhando e tratando da sua higiene pessoal. Foi nesses momentos de miséria que ele compreendeu o sofrimento que eu tinha passado. Lembrou-se de quando eu cuidei da sua mãe no hospital, sem uma única queixa. Na altura, ele considerou isso o meu dever. Agora, ao passar pelo mesmo, percebeu o quão grande fora o meu sacrifício. Sempre que via casais felizes na rua, engolia as lágrimas. Ele tivera tudo, mas a sua indiferença e egoísmo fizeram-no destruir a sua própria vida, condenando-o a viver para sempre com o seu arrependimento. Passou mais de um ano desde o divórcio. Para mim, não foi apenas um ano de cura, mas de renascimento. O meu estúdio de design começou a ter um sucesso tremendo. Numa noite de gala no Teatro Nacional, fui distinguida com o prêmio de Designer Revelação do Ano. Com o troféu na mão, sob as luzes e os aplausos, sorri, um sorriso de orgulho. Eu provei que quando uma mulher larga o que não lhe pertence, as suas mãos ficam livres para abraçar o mundo. Depois da cerimônia, em vez de festejar, conduzia até os arredores da cidade. Tinha acabado de concluir o projeto mais especial da minha carreira. Uma pequena casa com jardim para minha mãe. Era o sonho de uma vida da mulher que se sacrificou por mim e foi o meu pilar. A minha mãe recebeu-me à porta com os olhos a brilhar. Abraçamo-nos. Estou tão orgulhosa de ti, minha filha, sussurrou ela. A tempestade finalmente passou. Com o meu próprio dinheiro, providenciei uma vida confortável para a minha mãe, contratando ajuda para que ela pudesse dedicar-se ao seu jardim. Percebi que a felicidade não é ter um homem ao nosso lado, mas ser forte o suficiente para proteger aqueles que amamos. Comecei a abrir-me a novas relações, mas sem pressa. Desfruto de encontros casuais, de conversas sobre arte e a vida, sem a pressão de casar ou agradar a ninguém. Estou a amar-me a mim mesma, e esse é o romance mais duradouro que já tive. Num dia quente de fim de ano em Lisboa, fui inspecionar um prédio antigo na Moraia para um novo projeto. Estai o meu carro branco à sombra e saí.
Enquanto tirava fotografias, ouvi o som de uma mota velha atrás de mim. Um estafeta com um uniforme laranja desbotado, suado, estava a tentar estacionar a sua mota carregada de encomendas. Recuei para lhe dar espaço. Ele virou-se para agradecer. No momento em que os nossos olhares se cruzaram, o tempo parou. Apesar do rosto queimado pelo sol e das rugas de sofrimento, reconheci-o imediatamente. Era o Tiago. Ele ficou paralisado, olhando para mim, para o meu fato elegante e o meu ar confiante, e depois para si mesmo, sujo e suado. O contraste era brutal. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele baixou a cabeça, evitando o meu olhar, e fingiu verificar a sua carga. As suas mãos tremiam tanto que deixou cair o capacete. A vergonha esmagou o pouco que restava do seu orgulho. Olhei para ele por uns segundos, sem raiva nem dor, apenas com um suspiro silencioso. Fiz sinal à minha assistente para continuarmos passando por ele como se fosse um estranho. O silêncio naquele momento foi o último resquício de respeito que lhe podia dar. Naquela tarde, o Tago abandonou as suas entregas e foi para a casa, onde ficou sentado no escuro. A minha imagem, radiante e bem-sucedida, assombrava-o. No caminho, encontrou uma revista de negócios no lixo. Na capa estava minha foto sorridente com o título Designer Sofia, a beleza da liberdade. Leu a entrevista onde eu dizia que agradecia ao passado, as quedas e as dores que me fortaleceram. Não mencionei o seu nome única vez. Para mim, ele era apenas parte de um passado anônimo, uma poeira que o vento levou. Ao ler aquilo, as suas lágrimas mancharam a página. Ele compreendeu que a vingança mais cruel de uma mulher não é o ódio, mas o esquecimento. Ele tinha sido completamente apagado da minha vida brilhante. Num fim de semana, no jardim da minha mãe, o Miguel veio visitar-nos. Sentamos-nos na varanda a conversar sobre o futuro. Entre nós havia uma amizade profunda, uma compreensão que não precisava de palavras. O futuro dirá o que virá. Já não tenho medo da solidão, porque sei que o meu valor não depende de ter alguém ao meu lado, mas da minha força interior e do meu coração. Dizem que o casamento é o túmulo do amor. Para mim, sair de um casamento morto foi o verdadeiro começo da vida. Caros espectadores, quando uma mulher tem a coragem de sair de um casamento tóxico, não se afundando no ódio, mas escolhendo amar-se a si mesma, ela encontra a verdadeira liberdade. A felicidade não é agarrar-se a quem não nos merece, mas saber largar na altura certa para encontrar a paz. A lei do retorno é justa. Quem semeia ventos colhe tempestades, mas quem vive com bondade certamente colherá bons frutos. Se gostou desta história, por favor, subscreva o nosso canal, ative as notificações, deixe o seu gosto e comente. Obrigado por nos ouvir.